O sol já se punha sobre as águas do Rio Negro, quando Mateus, com sua canoa rangendo sob o peso dos peixes do dia, decidiu remar por um atalho pouco usado entre as árvores alagadas. Aquela rota, que ele evitava por superstição e histórias contadas pelos mais velhos, parecia naquele instante uma alternativa silenciosa e tranquila para o retorno ao seu barraco. A correnteza estava calma, mas o vento soprava sussurros que dançavam entre os galhos das árvores. Enquanto manobrava entre as raízes submersas, algo incomum chamou sua atenção. Um volume estranho preso nos galhos de uma árvore torta, semi-afundada na margem. Era uma sacola de nylon azul meio rasgada, coberta de lodo e folhas mortas. Mateus, curioso e com a experiência de quem já vira de tudo no rio, puxou-a com o remo. A sacola resistiu um pouco antes de se soltar, escorrendo água escura e emitindo um cheiro abafado. Ele a colocou na canoa e, sem pensar muito, remou até casa. Só lá, com a luz fraca da lamparina, decidiu abri-la. No interior, havia roupas infantis ainda dobradas, um vestido floral pequeno, uma camiseta com o desenho desbotado de um personagem de desenho animado, um boné vermelho. Cada peça parecia presa no tempo, como se aguardasse alguém para resgatá-la. Junto delas, uma fotografia plastificada, parcialmente danificada, mostrava uma família sorrindo à beira de uma lancha. Um homem de cabelo curto, uma mulher de óculos escuros e duas crianças. No verso da foto, a tinta quase apagada revelava uma data: 16/07/2010. Mateus ficou em silêncio, o coração apertado. Lembrava vagamente de uma história antiga, de uma família que havia desaparecido anos atrás em circunstâncias estranhas, mas não conseguia lembrar os detalhes. O que sabia é que aquilo não era normal. Alguém havia guardado aquelas roupas com cuidado. Não estavam rasgadas ou maltratadas pelo tempo, apenas esquecidas. Entre as peças, havia ainda um pedaço de plástico enrolado contendo algo. Ele desembrulhou com cuidado e encontrou um caderninho de anotações molhado, com páginas coladas. Não conseguia ler nada, mas algo lhe dizia que aquele achado tinha muito mais do que parecia à primeira vista. E se aquelas roupas fossem de alguém que ainda estava vivo? Ou pior, de alguém que nunca foi encontrado? Foi nesse momento que decidiu contar à rádio comunitária do vilarejo vizinho, a mais próxima fonte de comunicação com o mundo além do rio. Na manhã seguinte, navegou até lá com a sacola enrolada em uma lona. Ao chegar, foi recebido por Dona Zilma, a responsável pela rádio, que o ouviu com olhos arregalados. Quando Mateus mostrou a foto, ela levou a mão à boca, em choque. Reconheceu imediatamente os rostos. Aquela era a família Santana, desaparecida há 15 anos durante um passeio de lancha no Rio Negro. Mateus sentiu um arrepio na espinha. Aquela sacola não era apenas um lixo jogado ao acaso. Era uma cápsula do tempo, um grito silencioso vindo das profundezas do rio e do passado. E agora uma pergunta não saía de sua cabeça. Por que aquela sacola apareceu justo agora, depois de tantos anos? E quem a colocou ali? Se você quer descobrir o que estava dentro da sacola e o que aconteceu com essa família, inscreva-se no canal agora, porque esta é só a primeira camada de um mistério que vai muito mais fundo do que as águas negras daquele rio. Era julho de 2010, quando a família Santana decidiu fazer um passeio de lancha pelo Rio Negro. Eduardo, engenheiro civil, havia tirado férias pela primeira vez em anos. Luciana, professora dedicada, sonhava em mostrar aos filhos um pouco da natureza amazônica. Bia, de 12 anos, e João, de 8, estavam empolgados com a ideia de acampar em uma das ilhas fluviais por 2 dias. A lancha foi alugada em Manaus. Era branca com toldo azul claro, equipada com motor novo e provisões suficientes. Eduardo era cuidadoso, conferiu tudo 2 vezes antes da partida. A travessia até a Ilha das Pedras deveria levar cerca de 3 horas. Eles se despediram com sorrisos. Algumas testemunhas os viram partindo animados, sob o céu límpido daquele sábado. Mas 3 dias se passaram. Depois 4. E nada da família retornar. Na manhã do 5º dia,
O dono da marina, onde a lancha fora alugada, acionou as autoridades. As buscas começaram imediatamente. Equipes da polícia, bombeiros e até voluntários se mobilizaram. Helicópteros sobrevoaram a região. Barcos patrulharam quilômetros de margens e igarapés. Mergulhadores vasculharam o fundo do rio. Tudo em vão. Foi somente no 8º dia que encontraram algo. A lancha à deriva, sem sinais de colisão ou falha mecânica, encostada em um banco de areia. Dentro dela, apenas algumas roupas molhadas, 2 coletes salva-vidas e uma garrafa térmica vazia. Nenhum sinal de luta, de emergência ou qualquer explicação lógica. A lancha parecia ter sido deixada ali intencionalmente. O caso tomou proporções nacionais. Telejornais cobriram intensamente a tragédia. Hipóteses surgiram de todos os lados. Ataque de animais selvagens, piratas de rio, sequestro, afogamento coletivo, fuga planejada. Nenhuma delas se sustentava com provas. A investigação foi conduzida pelo então delegado Álvaro Nunes, um veterano respeitado na capital amazonense. Ele visitou a marina, interrogou funcionários, revisou imagens de satélite, analisou correntes fluviais. A única certeza era o silêncio. Nenhum indício, nenhuma testemunha. Apenas a sensação de que algo profundamente errado havia acontecido. O tempo passou e o caso esfriou. As buscas cessaram após 6 meses. Eduardo e Luciana foram dados como mortos. Bia e João foram oficialmente declarados desaparecidos. A ausência de corpos dificultava qualquer encerramento emocional, mas nem todos aceitaram aquele fim. Irene Santana, irmã de Eduardo, jamais desistiu. Enquanto os jornais deixavam de noticiar, enquanto as autoridades seguiam adiante, ela continuava voltando a Manaus, colando cartazes, interrogando moradores ribeirinhos, visitando feiras, igrejas, até tribos isoladas. Guardava cada teoria, cada boato, cada ruído suspeito como uma pista em potencial. Ela acreditava que havia algo escondido, algo que ninguém queria ver. Certa vez, um barqueiro lhe contou ter visto uma mulher com 2 crianças entrando na floresta, perto do igarapé Miriam, semanas após o desaparecimento. Ela foi até lá. Encontrou apenas lama e silêncio. Outras vezes, surgiam histórias sobre uma menina parecida com Bia vista em comunidades distantes, mas nunca confirmadas. Irene colecionava esses fragmentos como quem constrói um quebra-cabeça com peças perdidas. A dor de não saber a corroía por dentro, mas a mantinha em movimento. 15 anos se passaram assim. O mundo seguiu. As árvores cresceram. O rio levou e trouxe histórias. E a verdade, fosse qual fosse, permanecia submersa. Até que, em uma manhã comum, um pescador solitário encontrou uma sacola presa em galhos, no mesmo rio que engolira o destino da família Santana. Mateus nunca gostou de confusão. Vivia recluso, pescando, cuidando das redes, evitando se meter com os assuntos da vila. Mas aquela sacola não saía da sua cabeça. As roupas ainda dobradas, a fotografia meio apagada, o cheiro de tempo estagnado. Tudo aquilo parecia conter uma história que se recusava a desaparecer. Ao entregar o material à rádio comunitária, esperava apenas que alguém com mais conhecimento assumisse o caso. Mas a notícia se espalhou rápido. Na manhã seguinte, moradores começaram a cercar Mateus em busca de detalhes. Alguns perguntavam com empolgação. Outros, com olhos arregalados, murmuravam que ele havia mexido em coisa que devia ter sido esquecida. No pequeno posto policial da comunidade, o sargento local tirou fotos dos objetos e fez um relatório simples. Prometeu enviar à delegacia de Manaus, mas sua expressão mostrava ceticismo. Para ele, era só mais uma história para alimentar boatos. Contudo, quando a imagem da família sorridente ao lado da lancha foi publicada no perfil da rádio, algo inesperado aconteceu. Irene viu. Ela já não acompanhava redes sociais com frequência, mas naquele dia, por impulso, resolveu visitar a página da rádio comunitária da região. Ao ver a foto, congelou. Os rostos que tanto guardara na memória estavam ali, diante dela,
como se o tempo tivesse parado. Era a mesma imagem que ela tinha impressa, emoldurada no quarto há mais de uma década. Aquela foto havia sido tirada minutos antes da partida da família e estava agora em uma sacola perdida no rio. O coração disparou. Ela entrou em contato com a rádio, pediu mais informações. Exigiu falar com quem encontrara os objetos. Em poucas horas, já estava com passagem comprada. Voltaria a Manaus, mesmo que tivesse que refazer todas as trilhas, todas as buscas, todas as perguntas. Na capital, a notícia também chegou aos ouvidos de alguém que pensava ter deixado tudo para trás. Álvaro Nunes. Desde sua aposentadoria, levava uma vida pacata. Cultivava plantas no quintal e escrevia artigos sobre segurança pública. Mas aquele nome, família Santana, ainda ressoava em sua mente como uma dívida inacabada. Quando leu sobre o achado, uma inquietação adormecida despertou. Ele releu o relatório antigo, reviu as anotações que guardara por teimosia, as perguntas que ficaram sem resposta. E agora, com aquele novo elemento surgindo após 15 anos, algo parecia reabrir o caso, não oficialmente, mas dentro dele. Álvaro procurou por Irene. Ela, ao saber de seu interesse, aceitou encontrá-lo. Ambos sentaram-se em um café simples no centro de Manaus. Ela trazia a foto recuperada. Ele, um olhar cansado, mas atento. É ela, disse Irene, apontando para a blusa na imagem. Essa blusa da Bia. Eu que dei para ela no aniversário de 12 anos. Nunca apareceu nas buscas. Eu achava que ela havia levado na viagem. Mas ninguém encontrou nada disso. Álvaro analisou a peça com olhos treinados. Não era apenas nostalgia ou emoção. Aquelas roupas estavam conservadas demais para terem ficado 15 anos submersas. Alguém as guardou. Alguém devolveu ao rio. Isso muda tudo, ele murmurou. Não é uma corrente trazendo lixo antigo, é uma mensagem. E se for mesmo... Precisamos entender o que ela está tentando dizer. Foi assim que os dois decidiram seguir juntos. Pela primeira vez em anos, Álvaro sentiu que não estava apenas revisitando o passado. Estava, talvez, no limiar de uma verdade que sempre escapou por entre os dedos. E Mateus, sem saber, acabara de se tornar o fio solto que puxaria uma história enterrada pelo tempo. Irene desembarcou em Manaus com a alma em chamas. Cada passo no aeroporto era como um retorno ao luto que nunca cicatrizou. Mas agora havia algo diferente. A fotografia, a sacola, as roupas, pistas. Depois de tanto tempo vivendo no escuro, finalmente um feixe de luz, por mais tênue que fosse. Ela seguiu direto para a delegacia regional. Levava consigo uma cópia do boletim de desaparecimento e os recortes de jornal envelhecidos que guardava desde 2010. Na mesa do investigador plantonista, deixou tudo com firmeza. Eu preciso ver os objetos, disse sem vacilar. Foram trazidos em uma caixa plástica, protegidos por sacos transparentes. Assim que Irene viu o vestido floral e a camiseta com o desenho, os olhos se encheram. Tocou o plástico como quem acaricia um fantasma. Esse vestido era da Bia. Eu mesma costurei a barra, olha aqui. Apontou com a voz falhando. Ela cresceu tão rápido naquela época. O policial manteve o silêncio, respeitoso. Irene inspirou fundo e prosseguiu. Não há como isso ter ficado no fundo do rio por 15 anos. Essa sacola foi guardada em algum lugar. E alguém decidiu jogá-la agora. Alguém quer que a gente veja. A firmeza em suas palavras chamou a atenção. Ele anotou as observações e sugeriu que entrassem em contato com alguém mais experiente. Irene não hesitou. Pediu que localizassem Álvaro Nunes. Na mesma tarde, reencontraram-se. O ex-delegado não escondia o impacto de vê-la novamente. O tempo deixara marcas visíveis em ambos, mas a determinação seguia intacta. Quando vi a foto, soube que você viria, disse Álvaro, tentando esboçar um sorriso. Ninguém conhece esse caso como você. Sentaram-se com os objetos sobre a mesa. Analisaram cada peça, cada mancha, cada dobra. Irene mostrou as versões originais das roupas em fotos antigas. Álvaro anotou tudo.
A sacola em si não tem marcas nem etiquetas, mas veja isso. Apontou para um canto do tecido. Parece um rasgo recente, como se tivesse sido puxada ou cortada. E o cheiro, comentou Irene, não é de coisa podre, de rio. É como se estivesse guardada em armário velho. Álvaro confirmou. Aquilo não fazia sentido para um material abandonado por tantos anos. A hipótese mais provável era também a mais inquietante. Alguém os estava guiando, mas por quê? Talvez quem jogou isso tenha remorso, sugeriu Irene. Ou medo. Talvez queira ajudar sem se expor. Ou talvez queira nos atrair, respondeu Álvaro pensativo. E precisamos ter cuidado com isso. Naquela noite, Irene ficou hospedada na casa de uma prima na cidade. Dormiu mal, revirando pensamentos, memórias e dúvidas. Sonhou com os sobrinhos correndo na praia, chamando por ela. Acordou com lágrimas nos olhos. No dia seguinte, voltaram ao posto policial. Enquanto Álvaro conversava com o delegado atual, Irene pediu para rever a foto. Aproximou-se da imagem e notou algo que não havia percebido antes. No fundo, atrás da lancha, uma silhueta entre as árvores. Sutil, borrada, mas presente. Álvaro, vem ver isso aqui, chamou com a voz trêmula. Ele pegou uma lupa da bolsa, observou atentamente. Isso não estava na foto original, murmurou. Ou pelo menos ninguém notou. Parece alguém observando a família. Alguém que estava na margem antes deles partirem, ou que os seguiu. Alguém que sabia exatamente onde eles estavam. O silêncio entre os dois foi interrompido apenas pelo som distante do tráfego na avenida. Uma nova pergunta se impunha agora, com peso maior que todas as anteriores. Quem estava naquela margem? E por que, 15 anos depois, essa imagem retornava? Com a imagem ampliada da fotografia, agora sabiam. Alguém esteve presente naquele dia. A figura parcialmente oculta entre as árvores era real, embora indefinida. E esse alguém, por alguma razão ainda invisível, escolhera o silêncio por 15 anos até que a sacola emergisse do rio. Mas havia mais. Ao reexaminar cuidadosamente o conteúdo da sacola, Álvaro notou um compartimento interno, quase imperceptível, costurado entre as camadas da base. Com um canivete, desfez a costura e retirou de lá um pedaço dobrado de plástico grosso, protegido por fita adesiva. Era um tipo de mapa, ou parte dele, borrado pela umidade, mas com traços ainda visíveis, linhas, setas, marcações em caneta vermelha. Espalharam o plástico sobre a mesa. A umidade apagara alguns detalhes, mas um ponto estava claramente assinalado com um X, acompanhado da palavra volta. Irene prendeu a respiração. Álvaro buscou imediatamente um mapa da região do Rio Negro para comparação. Após alguns minutos cruzando as curvas do rio e suas ramificações, ele balançou a cabeça lentamente. Isso aqui não é por acaso. Parece apontar para uma área isolada, a nordeste do Igarapé Miriam. Miriam? Irene arregalou os olhos. Um barqueiro me falou desse lugar anos atrás. Disse que viu uma mulher com 2 crianças entrando na mata por ali. Álvaro assentiu, o semblante agora mais tenso. O ponto do mapa está bem próximo disso. Pode ser coincidência, mas coincidências demais começam a se alinhar. Decidiram manter a descoberta em sigilo. Informar demais nesse momento poderia comprometer a investigação. Irene sugeriu que voltassem à região com discrição. E para isso, precisariam de alguém que conhecesse bem as águas e as trilhas. Foi então que o nome de Mateus voltou à conversa. O pescador, ainda abalado com a repercussão do que havia encontrado, se mostrou surpreso com a visita. Recebeu Irene e Álvaro em sua palafita com um misto de humildade e cautela. Ao ouvirem o plano, ele não hesitou. Conheço essa área, mas não é lugar fácil. A corrente lá é traiçoeira. Tem muita árvore caída, muito tronco invisível debaixo da água. Quase ninguém passa por ali. Justamente por isso precisamos ir, disse Álvaro. Se alguém queria esconder algo, escolheu o lugar perfeito. Mateus pensou por alguns instantes. Coçou a barba. Encarou o rio por entre as frestas da janela. Eu levo vocês, mas só se formos discretos, sem chamar atenção. Ninguém pode saber. Combinado.
Partiriam ao amanhecer do dia seguinte. Irene passou a noite preparando mantimentos. Álvaro revisou mapas e registros antigos. Mateus organizou a embarcação, revisou o motor e escondeu o destino da viagem sob o pretexto de uma pesca prolongada. Na madrugada silenciosa, antes mesmo da primeira luz do sol, os três embarcaram. O motor da pequena voadeira roncava baixo, cortando as águas densas do Rio Negro como uma agulha, abrindo caminho em tecido grosso. A tensão era palpável. O rio parecia mais escuro naquela manhã. As árvores, mais fechadas. A mata, mais viva. Irene apertava o caderno de anotações nas mãos como se ele pudesse protegê-la. Álvaro observava cada curva do rio com olhos atentos, cruzando memórias e intuições. Mateus, com expressão fechada, mantinha o olhar firme no leme. Durante horas, seguiram por caminhos estreitos, fugindo das rotas comuns. O mapa, parcialmente destruído, servia como guia rudimentar. E aos poucos a vegetação foi se adensando. A civilização ficou para trás. Agora só restava a floresta, o rio e um destino marcado com um X. E lá, escondido entre as árvores e o tempo, algo esperava por eles. O sol já havia nascido quando o grupo se aproximou das margens do Igarapé-Miriam. A vegetação era densa, o ar pesado, saturado de umidade e cheiros verdes. O som dos insetos misturava-se ao das aves ocultas na mata. Não havia sinal de outras embarcações, nem vozes humanas. Estavam sozinhos. Mateus reduziu a velocidade do motor. O caminho agora exigia mais habilidade do que força. Galhos pendiam sobre a água, raízes retorcidas formavam arcos naturais. Eles avançavam devagar, com olhos atentos a cada movimento nas margens. O silêncio era quase sagrado. Nunca vi esse trecho do rio tão quieto, murmurou Mateus. É como se tudo estivesse esperando alguma coisa. Álvaro observava o ambiente com atenção profissional. Conhecia o padrão de trilhas, os sinais humanos, as marcas na vegetação. Mas ali, tudo parecia intocado, selvagem. Ainda assim, havia uma sensação difusa de presença, como se não estivessem sozinhos. Depois de horas seguindo o mapa improvisado e o instinto do pescador, encontraram um estreito braço do rio que parecia se perder mata adentro. Entraram por ele com dificuldade. A corrente era mais fraca, mas o caminho mais apertado. De repente, ao virar uma curva entre duas árvores imensas, a vegetação se abriu. Diante deles, à margem, estava um pequeno vilarejo abandonado. Casebres de madeira apodrecida, alguns telhados desabados, outros cobertos por folhas. Nenhum sinal recente de ocupação. Apenas estruturas envelhecidas pelo tempo e pelo clima. Isso não está em nenhum mapa, disse Álvaro surpreso. Essas casas foram construídas por alguém que conhecia bem a região, acrescentou Irene. E estão aqui há anos. Mas por quê? Desembarcaram com cuidado. A madeira dos trapiches rangia sob os pés. Um cheiro de mofo, madeira úmida e terra antiga impregnava o ar. O grupo seguiu devagar, atento a cada detalhe. Entraram na primeira casa ainda de pé. No interior, prateleiras caídas, uma rede rasgada e objetos espalhados. Mas o que chamou a atenção foi um brinquedo, um carrinho de plástico azul, encostado no canto, coberto por poeira. Irene parou. Ajoelhou-se diante do carrinho, passou a mão por ele com delicadeza. João tinha um igual, igualzinho a esse. Álvaro olhou em volta. Na parede de madeira, desenhos feitos com carvão. Uma flor, uma árvore, o que parecia ser uma lancha. Do outro lado da sala, havia um papel colado com fita adesiva. Desgastado, mas ainda legível. Uma lista de nomes. Todos riscados, menos 2. Luciana e João. Isso aqui foi usado como abrigo, concluiu Álvaro. Alguém passou um tempo aqui. Talvez a família. Mateus, do lado de fora, chamou os dois. Tinha encontrado outra casa, maior e mais preservada. Ao entrarem, o impacto foi ainda maior. Havia livros empilhados, utensílios de cozinha organizados, até roupas penduradas. Em cima da mesa, um caderno espiral, coberto por um pano.
Irene retirou o pano com as mãos trêmulas. O caderno estava manchado, mas parte do conteúdo permanecia legível. Eram anotações, escritas por Luciana. A caligrafia era inconfundível. "Isso é dela", murmurou Irene. "Eu reconheço. Ela sempre fazia diário de viagens, até nas férias curtas." Álvaro pegou o caderno com cuidado. Começou a folhear. As primeiras páginas descreviam o passeio, as crianças brincando na lancha, a beleza do rio. Depois, relatos sobre uma pane no motor, uma parada forçada, a busca por abrigo, a chegada ao vilarejo. Na última página legível, apenas uma frase: "Hoje, eles chegaram." O silêncio entre os três foi absoluto. Irene fechou os olhos com as mãos apoiadas no peito. Álvaro, em pé, mantinha o olhar fixo na porta aberta. Alguém chegou naquele lugar. E tudo mudou a partir dali. O caderno de Luciana não era apenas um registro de rotina. À medida que Álvaro virava as páginas, percebia a transformação do tom, da alegria da viagem em família, a tensão crescente de quem percebe que algo está errado. As anotações começavam despretensiosas. Luciana falava sobre o sorriso de Bia ao ver um boto cor-de-rosa pela primeira vez. Escrevia sobre o medo bobo de João ao ouvir macacos uivadores à noite. Depois veio a descrição do motor falhando no meio do rio. Eduardo tentou consertar, mas não conseguiu. Com pouca bateria no rádio e sinal inexistente, tomaram a decisão de seguir por um braço estreito do rio até encontrarem abrigo. Foi assim que chegaram àquele vilarejo, aparentemente abandonado, mas em boas condições. Casas estruturadas, objetos intactos, fogões ainda funcionais. Parecia que alguém vivera ali até pouco tempo antes. Era estranho, mas diante da necessidade, decidiram se instalar por alguns dias. Luciana anotava o tempo que passavam ali, os alimentos consumidos, as tentativas de Eduardo de fazer sinal de fumaça ou consertar a lancha. No quarto dia, escreveu: "Eduardo acha que alguém ainda mora por aqui. Ele viu pegadas frescas perto da horta." No quinto dia, Bia disse que viu um homem parado no mato observando a casa. "Pensei que fosse imaginação, mas à noite ouvimos passos." A letra tremia nas últimas páginas. As frases se tornavam mais curtas. Ela já não descrevia o cotidiano, e sim os medos. "Estamos sendo vigiados. A comida está acabando. João chora à noite. Tem pesadelos com o homem do chapéu." Álvaro fechou o caderno com cuidado. Sentia o peso das palavras ainda reverberando no peito. "Isso confirma que eles ficaram aqui por um tempo", disse, "e que não estavam sozinhos." Irene, ainda em silêncio, caminhava pela casa. Recolhia pequenos objetos, um colar de contas, uma caneca com o nome riscado, um chinelo infantil. Tudo parecia imerso em poeira e tempo. Mas havia mais. Embaixo da rede principal, encontrou uma caixa metálica. Dentro, papéis embolorados, cartas não enviadas, rabiscos das crianças. Entre eles, um desenho feito com lápis de cor, uma cabana e 3 figuras. Uma delas, separada das demais, usava um chapéu grande. No canto do papel, escrito em letras trêmulas: "Não é amigo." "Eles sabiam que estavam sendo seguidos", disse Irene, segurando o desenho, "e estavam com medo." Do lado de fora, Mateus os chamou com urgência. Havia encontrado outra estrutura, um pouco afastada das demais, quase engolida pela vegetação. Era menor, construída de forma diferente, com paredes duplas e trancas reforçadas. Parecia mais um depósito ou abrigo do que uma casa comum. Forçaram a porta até que ela cedeu. No interior, um cheiro forte de madeira fechada. Luz filtrava-se pelas frestas. Nas paredes, anotações riscadas com carvão. Palavras isoladas, datas, nomes. No canto do chão havia um colchão velho, coberto por panos sujos. Em cima dele, uma boneca sem braço. Irene a reconheceu de imediato. Era da Bia. Ela levava para todo lugar. Ao lado da boneca, um pedaço de papel preso com um grampo na parede. As palavras eram simples, escritas em letra infantil. "A gente ainda está aqui." O silêncio foi esmagador. A frase ecoou nos pensamentos de todos. Seria um recado? Um pedido de ajuda?
Ou apenas o último registro de uma esperança que se apagava? Álvaro olhou ao redor. Aquela cabana era diferente. Protegida, reservada. E mais do que tudo, carregava a sensação de que ali se passou algo que ninguém jamais deveria ter esquecido. O mistério estava longe de acabar, mas agora sabiam com certeza. Os Santanas não desapareceram no meio do nada. Eles foram levados a algum lugar. E tudo começava por aquele vilarejo esquecido pela civilização. Álvaro voltou ao caderno de Luciana. Agora, com a atenção redobrada, folheava cada página como se buscasse uma voz presa ali dentro, sussurrando entre as linhas. Era como ouvir a própria Luciana contando, com palavras escritas às pressas, o desmoronamento lento de uma tentativa desesperada de sobreviver. Nos trechos seguintes, ela relatava como os dias se tornaram semanas. A comida escasseava. A esperança de resgate diminuía. Eduardo construía sinais com galhos nas clareiras, mas nenhum avião passou. O rádio havia parado de funcionar, e a água coletada da chuva já não era suficiente. Luciana escrevia menos, mas cada palavra era carregada de peso. Em uma das páginas, uma revelação. Encontraram pegadas de botas nas imediações. Não eram deles, e pior, pareciam recentes. Eduardo ficou em alerta. Dormia com uma faca perto da rede. As crianças estavam proibidas de sair sem ele. Ele passou olhando, escreveu Luciana. Ficou parado entre os arbustos. Eduardo tentou alcançá-lo, mas ele fugiu sem deixar rastro. Era alto, chapéu escuro, silencioso. O homem voltava. Sempre à noite, primeiro distante, depois mais perto, até que começaram a sumir objetos. Um cantil, um chinelo, um caderno. E então, na manhã do 20º dia, Eduardo desapareceu. Luciana relatou que ele havia saído cedo para buscar lenha e não voltou. Procurou por horas com as crianças, gritou seu nome, revirou os arredores. Nada, nem rastros, nem sinais de luta. Apenas o silêncio sufocante da floresta. Ele levou meu marido, dizia uma das últimas entradas. Agora somos só eu e as crianças. Não posso dormir. Não posso sair. Se me encontrar, sei que não vai ter compaixão. Álvaro interrompeu a leitura. Olhou para Irene, que tremia. Mateus, em pé, mantinha o olhar fixo no chão, como se as palavras pudessem atingi-lo fisicamente. Isso aqui não é apenas desespero, disse Álvaro. É um alerta. Um registro para quem um dia encontrasse esse lugar. Luciana sabia que estavam sendo caçados. Continuaram explorando a casa. Em uma das gavetas, encontraram um objeto envolto em tecido plástico, uma pequena câmera fotográfica digital, daquelas comuns na década de 2000. Estava sem bateria, mas Álvaro, precavido, havia levado um carregador portátil com entrada universal. Conectou a câmera com cuidado. Para surpresa de todos, o visor acendeu. Havia apenas 7 fotos na memória. As 3 primeiras mostravam as crianças brincando no rio. A quarta, Luciana sorrindo com Bia e João. Mas a quinta congelou o sangue de Irene. Era a casa, a mesma onde estavam. Mas na imagem do lado de fora, uma figura observava pela janela. Sombria, mal definida, mas claramente humana. O chapéu, a postura. Era o mesmo vulto descrito por Luciana. A sexta foto mostrava rastros na lama. Pegadas de bota. E a última borrada parecia ter sido tirada às pressas. Um movimento, um rosto indefinido, mas os olhos estavam ali. E não eram olhos de quem pedia ajuda. Essas fotos foram tiradas aqui, disse Mateus em voz baixa. Esse homem, ele estava perto. Talvez ainda esteja. O peso do tempo, da perda e do mistério pairava sobre o grupo como uma nuvem densa. A floresta parecia respirar ao redor, e agora, mais do que nunca, a sensação de que estavam sendo observados se tornava impossível de ignorar. Irene fechou a câmera com mãos trêmulas, guardou-a junto ao caderno como se ambos fossem relíquias sagradas. Eles estavam com medo, disse ela, e agora eu também estou, mas não podiam voltar atrás. O que encontraram até ali era apenas o começo.
Havia mais escondido naquele vilarejo, e talvez mais perto do que imaginavam, o homem do chapéu ainda andasse por ali. A floresta não fazia barulho, mas respirava. Era essa a sensação que Irene tinha enquanto caminhava entre os galhos e troncos, de volta à clareira principal do vilarejo. O sol já começava a se esconder, projetando sombras longas que dançavam pelas paredes das casas abandonadas. Cada passo parecia mais pesado, mais carregado de passado. Depois das fotos, ninguém quis dormir. A decisão foi clara. Iriam explorar o entorno, vasculhar os arredores em busca de respostas. Álvaro acreditava que, se o homem do chapéu de fato rondava aquele lugar, ele teria deixado rastros. Mateus, em silêncio, preparou uma mochila com lanternas, cordas, faca e água. Ele conhecia o mato e sabia como se mover entre os sons sem ser notado. Saíram em fila, seguindo a trilha mais batida que levava mata adentro. Andaram por quase 1 hora, marcando o caminho com fitas vermelhas nos galhos. Foi quando encontraram o primeiro sinal, uma pegada. Recente, profunda na lama, com a marca nítida da sola de uma bota de borracha. Álvaro se agachou. Isso não é antigo. Pode ter sido feita hoje, ou ontem, murmurou Mateus. Mas não mais que isso. A chuva teria apagado. Seguiram as marcas. A trilha subia levemente, margeando uma encosta. No alto, a visão se abria para uma parte do rio ainda mais isolada, cercada de árvores altas. Foi ali, entre 2 pedras cobertas de musgo, que encontraram uma estrutura oculta. Uma espécie de galpão, com paredes de madeira grossa, reforçadas por chapas metálicas improvisadas. Mateus foi o primeiro a se aproximar. A porta estava entreaberta. Álvaro sacou a lanterna e entrou com Irene logo atrás. O cheiro era forte, mofo, terra, ferro oxidado. As paredes estavam cobertas por marcas de unha, rabiscos, sinais confusos. No chão, objetos jogados, panelas amassadas, roupas infantis, cobertores rasgados. No canto, uma velha cama de arame, com o colchão rasgado, e em cima dele, algo que congelou todos no lugar, um diário infantil. Capa colorida com um adesivo do personagem Bob Zoom. Álvaro o abriu com cuidado. A letra era trêmula, mas infantil. As páginas estavam datadas, começando semanas após o último registro de Luciana. Mamãe foi buscar ajuda. Ficamos esperando. João chorou. Eu cuidei dele. O homem grita. A gente finge que dorme. Ele levou o João. Irene tapou a boca, sufocando um soluço. Era a letra de Bia. Ela estava viva depois da mãe desaparecer. E registrou os dias que se seguiram. Os textos seguintes ficavam mais esparsos, confusos. Palavras soltas, desenhos de árvores, de uma figura alta, de chapéu, sempre sozinha. Ele mandou eu ficar quieta. Eu tentei fugir. Me trouxe de volta. Fico escondida até ele dormir. Havia manchas na última página. Podia ser lama ou outra coisa. A última frase estava escrita em letras maiores. Hoje é o dia, se eu conseguir, deixo a sacola no rio. Álvaro fechou o diário com cuidado. A sacola, a mesma que Mateus encontrara. A mensagem não era apenas de lembrança, era um pedido de socorro, ou uma despedida. Ela sobreviveu, disse Irene com voz embargada. Por quanto tempo? O que aconteceu com ela depois? O galpão agora parecia mais um cárcere do que abrigo. A estrutura reforçada, os sinais de presença prolongada, os vestígios de resistência, tudo apontava para cativeiro. E em meio ao silêncio, Irene murmurou uma pergunta que nenhum deles ousava responder. Será que ele ainda está aqui? A escuridão se adensava ao redor. E o que antes era só um mistério, começava a se mostrar como uma história de dor, sobrevivência, e alguém que talvez nunca tenha ido embora. O grupo deixou o galpão em silêncio. A floresta ao redor parecia mais densa, mais apertada. Nenhum deles ousava quebrar aquele momento com palavras vãs. Sabiam que, a partir dali, tudo o que descobrissem seria mais sombrio. O diário de Bia revelava mais do que sofrimento. Mostrava que ela resistira. E que, por um tempo,
ainda acreditava que podia escapar. Seguiram a trilha em zigue-zague, contornando um trecho íngreme da mata. O chão era escorregadio, coberto por folhas secas e raízes expostas. Álvaro ia à frente, atento aos sinais. Mateus atrás, protegendo a retaguarda. Irene, entre os dois, guardava o diário contra o peito como se fosse uma bússola. Foi então que viram a clareira. À primeira vista, parecia natural, mas havia sinais de intervenção humana. O capim baixo, marcas circulares no chão, como se algo pesado tivesse pousado ali. No centro, coberto por folhas, um pequeno quadrado de madeira. Álvaro se ajoelhou. Retirou o que cobria a tampa. Era uma escotilha. Aqui embaixo tem alguma coisa, disse ele, tocando o fecho enferrujado. Forçaram a entrada com o pé de cabra que Mateus carregava. A madeira rangeu, cedeu. Um cheiro abafado e metálico subiu do buraco. Acenderam as lanternas e desceram por uma escada estreita. O ar era quente e espesso. O lugar parecia um bunker improvisado, escondido no coração da selva. Lá dentro, encontraram 3 compartimentos. O primeiro com mantimentos enlatados e galões de água. O segundo com colchões rasgados, cobertores sujos e brinquedos quebrados. O terceiro parecia um escritório. Havia uma mesa, uma cadeira e dezenas de pastas empilhadas. Álvaro começou a vasculhar. Cada pasta continha documentos, certidões, fotos, fichas médicas, algumas da família Santana. Outras de pessoas desconhecidas, crianças principalmente. Papéis carimbados, registros com datas, anotações em código. Isso é maior do que pensávamos, disse Álvaro. Muito maior. Entre os papéis encontraram cópias de identidades falsas, passaportes com fotos alteradas, e uma planilha escrita à mão com nomes, idades, datas de entrada e destinos. Irene sentiu as pernas fraquejarem. Isso é tráfico, sussurrou. Tráfico humano, de crianças. Álvaro assentiu. Tudo indicava que o vilarejo fora usado como ponto de passagem. O homem do chapéu não era um louco solitário. Era um operador, um elo de uma corrente muito mais ampla. Mateus, enquanto isso, examinava uma parede de cimento bruto. Notou algo estranho. Uma fenda horizontal, disfarçada sob uma camada de poeira. Puxou com força e revelou uma espécie de armário oculto. Dentro, caixas lacradas. Ao abri-las, encontraram mais objetos pessoais. Fotos, roupas infantis, até desenhos com nomes. Irene se ajoelhou diante de uma delas. Era um desenho de Bia. Ela e João, de mãos dadas com a palavra tia escrita no topo. Eles não esqueceram de mim, murmurou, com a voz trêmula. A tensão aumentava. A revelação sobre o que realmente acontecera ali mudava tudo. Não se tratava mais de um simples desaparecimento. Era um crime sistemático, planejado, operado com frieza. De repente, um barulho lá fora. Um estalo seco, um galho se partindo. Álvaro apagou a lanterna. Todos ficaram imóveis. O som repetiu-se mais próximo. Passos. 3, 4. Pausa. Depois, mais 2. Tem alguém lá em cima, sussurrou Mateus. O medo tomou forma real. E pela primeira vez, desde que iniciaram a jornada, sentiram que estavam sendo caçados, não apenas observados. Álvaro pegou a arma que carregava sob a camisa. Fez sinal para que ficassem em silêncio. Irene segurava o diário com força, e Mateus, de olhos fixos na escada, aguardava qualquer movimento. Lá fora, o crepúsculo se desfazia, e a selva, enfim, revelava que eles não estavam sozinhos. A tensão no interior do bunker era insuportável. A respiração de Irene se tornara curta e irregular. Álvaro segurava a arma com firmeza, os olhos fixos na abertura da escada, esperando o menor sinal de movimento. Mateus, instintivamente, desligou todos os aparelhos eletrônicos. O silêncio se transformou em escudo. Por alguns minutos não houve som algum. Depois, um leve rangido acima, como se algo, ou alguém, tivesse se afastado lentamente. Álvaro sinalizou com a mão. Esperariam mais alguns instantes antes de sair.
Não podiam arriscar uma emboscada. Passados 15 minutos, subiram devagar, um por vez. Ao emergirem na clareira, o céu já estava escuro. O luar filtrava-se pelas copas das árvores, iluminando o chão. Não havia ninguém à vista, mas algo havia mudado. Um dos galões de combustível que haviam deixado do lado de fora estava derrubado, e havia pegadas, claras, nítidas, circulando o bunker. As mesmas botas que viram antes. O homem sabia que eles estavam ali, e provavelmente os observava à distância, esperando o momento certo. Temos que sair daqui, disse Álvaro com firmeza. Agora. Mateus concordou. Mas antes que pudessem retornar pelo mesmo caminho, Irene os chamou. Estava agachada perto de uma árvore, com a lanterna apontando para algo no chão. Olhem isso. Era um buraco coberto com folhas. Dentro, vestígios de roupas e ossos. Pequenos. Humanos. João? Irene caiu de joelhos, os olhos marejados. Álvaro rapidamente pegou o celular e tirou fotos. Não podiam mexer na cena. Precisariam de uma equipe forense. Mas tudo ali indicava que aquele era o destino de uma das crianças. Um fim brutal, oculto sob a terra. Ele matou alguém aqui, disse Irene. E enterrou como se fosse lixo. Mateus se aproximou pálido. Não tem só esse... Ali, apontou para outro ponto da clareira. Tem outro monte igual. Encontraram 3 covas rasas. Uma com roupas de adulto, outra com ossos misturados. Álvaro, com a voz pesada, disse: Isso aqui é um cemitério clandestino. Esse lugar não era apenas um ponto de passagem. Era um depósito de corpos. Irene se levantou com dificuldade. O choque havia sido substituído por fúria. Os registros, os cadernos, os objetos, agora tinham um preço maior. Precisavam sair dali com provas, mostrar ao mundo o que acontecera com tantas vidas inocentes. Começaram a juntar tudo o que podiam. Álvaro selou novamente a entrada do bunker. As pastas e arquivos foram guardados em mochilas. A câmera, o diário, os objetos pessoais, cada item carregava uma história que precisava ser contada. Mas, ao se virarem para iniciar a trilha de volta, viram algo à frente, uma silhueta, parada, alta, chapéu largo cobrindo parte do rosto. Mateus instintivamente apontou a lanterna. A figura recuou, desaparecendo entre as árvores. Álvaro correu até lá, mas não havia mais ninguém. Apenas galhos quebrados, pegadas frescas e um cheiro forte de querosene. Ele estava observando tudo, disse Álvaro. Tentou sabotar nossa volta. Voltaram rapidamente à embarcação, mas o combustível havia sido derramado. Mateus xingou em voz alta. Sem gasolina, ficariam à mercê do rio. Mas Álvaro, preparado, retirou de sua mochila um pequeno galão reserva. Só o suficiente para sair da área, depois a corrente leva a gente. Irene embarcou com o coração aos pulos. As mãos tremiam, mas os olhos estavam fixos à margem, tentando ver entre as sombras o rosto daquele que destruíra sua família. O motor foi ligado. A lancha começou a se afastar devagar. Atrás, o bunker, o vilarejo e as covas se perdiam na noite. Mas o mal que vivera ali, esse ainda estava por perto. E mais adiante a verdade começaria, enfim, a emergir. O motor da voadeira cortava o rio com dificuldade. A reserva de combustível era pouca, mas suficiente para afastá-los do epicentro daquele pesadelo. O silêncio entre eles era espesso, como se qualquer palavra pudesse quebrar o frágil elo de sanidade que ainda sustentavam. Irene mantinha os olhos fixos no escuro das margens, como se esperasse ver novamente a silhueta do homem do chapéu. Álvaro repassava mentalmente cada documento coletado, cada evidência, como se já construísse o relatório que entregaria às autoridades. Mateus dirigia o barco com precisão, mas o maxilar cerrado denunciava sua tensão. Ao amanhecer, pararam em uma enseada para descansar. Precisavam reabastecer, comer algo, reorganizar as ideias. Foi lá que encontraram o velho barqueiro. Sentado à beira do rio, com uma rede improvisada e um fogareiro aceso, o homem aparentava mais de 70 anos. Pele enrugada,
olhar profundo, fala pausada. Quando viram a canoa dele, Álvaro decidiu se aproximar. Bom dia. O senhor mora por aqui? Moro onde a água me leva. Hoje é aqui. Estamos vindo do Igarapé Miriam. Precisamos de informações. O senhor já ouviu falar de um vilarejo abandonado naquela região? O velho fixou os olhos em Álvaro. Silêncio. Depois, assentiu lentamente. Já estive lá, mas isso faz muito tempo. E nunca voltei. A floresta ali não gosta de visitas. O senhor viu alguém lá, uma família, crianças? Ele baixou o olhar. Por um momento, pareceu pesar as palavras. Vi sim, vi uma mulher. E 2 meninos. Um maior, outro menor. Entraram na mata, sujos, assustados. Um deles carregava um brinquedo. Irene se aproximou. Isso foi quando? Uns 12, 13 anos atrás. Talvez mais. Fui deixar mantimentos para um homem. Ele pagava bem. Disse que cuidava de órfãos. Mas aquela mulher não era órfã. Tinha olhos de quem sabia demais. Que homem era esse? Nunca soube o nome. Usava chapéu, falava pouco. Me pagava para trazer comida e não fazer perguntas. O senhor voltou depois? Uma vez. Quis ver se as crianças ainda estavam lá, mas só encontrei o galpão fechado. Silêncio total. Depois disso, nunca mais fui. Nem quero. Álvaro mostrou uma das fotos recuperadas. Esse aqui? O velho fixou o olhar. Sua expressão endureceu. Esse mesmo. Nunca vi os olhos de um homem tão vazios. Irene apertou os punhos. Sabia, com clareza, agora, que o homem não agia sozinho. E que alguém, além dele, sustentava aquele ciclo. Um esquema antigo, bem montado, onde ninguém perguntava nada, e por isso tudo acontecia. O senhor saberia nos levar até onde ele pegava as mercadorias? Um ponto de retirada, talvez? O velho pensou por alguns segundos, depois apontou para o leste, rio acima. Tem uma pista velha, de avião. Usavam antigamente para garimpo, mas depois sumiu dos mapas. Dizem que ainda tem quem pousa lá à noite. Sem luz, sem controle. Mateus ergueu as sobrancelhas. Isso explicaria como ele levava as crianças para fora da selva. Ou para fora do país, completou Álvaro. Ou... Reabasteceram o barco com a ajuda do velho, que entregou o pouco de gasolina que tinha, sem pedir nada em troca. Em silêncio, como quem entende o peso de uma missão maior, despediu-se com um gesto seco. Irene, antes de partir, fez a última pergunta. O senhor acha que alguma das crianças sobreviveu? O velho olhou para o rio pensativo. A floresta engole o corpo, mas a alma, às vezes, escapa. Com o motor roncando de novo, seguiram pela indicação. Agora com um novo destino, a pista clandestina. Se havia esperança de encontrar respostas definitivas, ou alguém vivo, elas estariam lá. O caminho até a pista indicada pelo barqueiro foi mais difícil do que esperavam. A vegetação era mais densa, o rio mais estreito e cheio de curvas traiçoeiras. Mas havia um instinto em cada um deles, que já não dependia apenas de mapas ou bússolas. Era a necessidade de entender, de ver com os próprios olhos o que, por anos, fora apenas especulação e dor. Após horas de navegação e uma curta trilha a pé, chegaram ao que restava da pista clandestina. Era um clarão largo em meio à selva, com o chão batido e coberto por trechos de concreto rachado. Ao redor, algumas construções deterioradas, quase todas tomadas pelo mato, mas ainda assim, visivelmente estruturadas para a operação. Isso não está abandonado há muito tempo, observou Álvaro. Veja os rastros de pneus. São recentes. Mateus apontou para o que parecia ser uma torre improvisada. Subiram com cuidado. Lá do alto, viram a extensão da pista. E algo mais chamou atenção. Ao lado de um antigo galpão, um ponto no solo coberto por uma lona escura e pedras empilhadas de forma rudimentar. Irene e Álvaro desceram imediatamente e correram até lá. Retiraram as pedras com as mãos. A lona, ao ser removida, revelou um buraco mal coberto, exalando um odor forte e inconfundível. Não toque em nada, disse Álvaro. Precisamos fotografar tudo antes. Tirou o celular e registrou cada detalhe.
No fundo do buraco, sacos pretos amarrados com barbante. Romperam um deles com cuidado. Ossos, fragmentos de roupas, um relógio de pulso infantil. Irene reconheceu de imediato. É o do Eduardo. Ele usava sempre, mesmo na viagem. Confirmar a morte do irmão foi um golpe duro, mas, paradoxalmente, também um alívio. Afinal, agora havia um corpo, uma verdade. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre foi melhor do que o vazio da dúvida. Continuaram vasculhando o galpão. Lá dentro, encontraram mais documentos. Listas de voos, nomes codificados, registros de embarques. Álvaro lia tudo com rapidez, tentando conectar as peças. Foi quando encontrou algo que fez o sangue gelar. Aqui. Transferência confirmada. Bia S. João S. Destino C19, procedência base 4. É um código, mas não deixa dúvida. Eles foram levados juntos, murmurou Irene. E separados depois, completou Álvaro. Só Bia tem registros posteriores. João desaparece logo depois da anotação. No fundo do galpão, uma porta de ferro trancada. Forçaram até ceder. Do outro lado, um compartimento mais frio, isolado. Em prateleiras de metal, havia arquivos mais antigos, sacos com objetos pessoais e 2 malas. Ao abrir a primeira, Irene encontrou roupas femininas. E no fundo, uma carta dobrada. Estava endereçada à tia Irene. É da Bia, disse ela, lendo com a voz embargada. Se você está lendo isso, então talvez eu tenha conseguido. Não sei onde está o João. Eu fui levada num avião, mas prometi que um dia voltaria para buscar ele. Não deixe ele sozinho, tia. Ele tem medo do escuro. As mãos de Irene tremiam. Ela abraçou a carta como se a sobrinha estivesse ali, viva, diante dela. Era a confirmação que esperavam. Bia sobrevivera. Tinha sido levada sim, mas deixara um rastro. Um pedido. Uma promessa. Álvaro guardou a carta com cuidado. Mateus olhava para o céu, agora encoberto por nuvens escuras. Uma tempestade se aproximava, mas isso já não os assustava, porque ali, entre concreto, sangue e lama, encontraram mais do que provas. Encontraram a verdade enterrada. E agora precisavam transformar essa verdade em justiça. De volta a Manaus, Álvaro acionou seus antigos contatos na Polícia Federal. A quantidade de provas reunidas era esmagadora. Fotos, diários, documentos, ossadas e a carta de Bia. O que antes era apenas um desaparecimento inexplicável, transformou-se num caso de repercussão nacional. Os arquivos secretos, os registros de voos clandestinos, os nomes codificados, tudo apontava para uma rede de tráfico humano operando na Amazônia havia anos. A imprensa rapidamente se mobilizou. Reportagens começaram a circular, relembrando o desaparecimento da família Santana. Mas agora, a narrativa mudava. Não era mais um acidente, era crime. E um crime com sobreviventes. A Interpol foi envolvida. Com os documentos encontrados, foi possível traçar parte do caminho percorrido pelas crianças. Os registros de Bia apareciam vinculados a um abrigo em Bogotá, na Colômbia, e depois a uma adoção internacional. As informações eram vagas, mas suficientes para justificar um pedido de cooperação internacional. Irene foi chamada para prestar depoimento. Levou consigo tudo o que haviam reunido. A carta de Bia comoveu até os agentes mais experientes. Ninguém duvidava mais. A menina estava viva e em algum lugar esperava por respostas. Os dias seguintes foram marcados por reuniões, relatórios, traduções e uma incansável busca por pistas sobre João. Mas era Bia quem oferecia mais clareza. As autoridades colombianas confirmaram que uma jovem registrada com nome falso, idade compatível e nacionalidade brasileira havia passado por um centro de adoção em Medellín, em 2011. De lá, foi transferida para os Estados Unidos, onde teria sido adotada por uma família na Califórnia. A esperança reacendeu com força. Irene, pela primeira vez em 15 anos, sentia o coração bater com direção. Uma equipe foi formada para acompanhá-la na viagem. Álvaro, embora pressionado pelos limites da idade e da jurisdição,
conseguiu autorização para integrar o grupo como consultor especial. Ao chegarem ao ZEUA, o governo local facilitou o acesso aos registros. Bia fora adotada com outro nome, mas suas digitais colhidas na Colômbia estavam nos arquivos. A confirmação veio no terceiro dia. Ela estava viva. Tinha 27 anos. Seu nome atual era Beatrice, mas seu histórico apontava episódios de insônia, ansiedade e pesadelos recorrentes. Os traumas de infância ainda estavam ali, guardados sob a pele. Irene não conteve o choro. Atravessou o oceano das lembranças com um aperto no peito. Ao ser avisada da presença de uma mulher brasileira que dizia ser sua tia, Bia congelou. O nome, a origem, a carta deixada, tudo voltou como um sopro antigo, enterrado sob camadas de esquecimento imposto. O reencontro foi marcado com cautela, um ambiente neutro com mediação. Mas bastou o primeiro olhar para que as barreiras desabassem. Bia reconheceu Irene. Não pela fisionomia, tão diferente do que lembrava, mas pela voz, pelo abraço, pela presença. Eu sabia que você ia me encontrar, disse ela, chorando. Eu deixei a sacola no rio. Eu esperei. Irene a apertou com força. O tempo perdido não podia ser recuperado, mas a chance de reconstruir era real. E ali, naquele abraço, estavam todas as respostas que ela buscou por tantos anos. Mas havia um vazio ainda não preenchido. E o João? Perguntou Irene. Bia hesitou. Os olhos marejaram novamente. Eu não sei. Eles separaram a gente. Disseram que ele ia para outro país. Eu tentei achar, mas nunca consegui. Irene olhou para Álvaro. Não era o fim. Ainda havia mais a descobrir. Mas naquele momento, a missão era clara: proteger o que restava, reconectar laços. E dar a Bia algo que ela não tinha desde os 12 anos, um lar de verdade. João ainda era uma pergunta sem resposta, mas agora não estavam mais sozinhos para procurá-lo. Depois de semanas intensas, Bia finalmente retornou ao Brasil. Ao lado de Irene, reencontrou o país de suas lembranças apagadas pelo tempo, mas nunca completamente esquecidas. Para ela, cada cheiro, cada som e cada rosto carregava uma estranha familiaridade, como ecos de um passado que, até pouco tempo atrás, ela duvidava ser real. Mateus aguardava no aeroporto de Manaus com o coração apertado. Embora não tivesse vínculo direto com aquela família, sentia-se profundamente conectado à história que ajudou a desvendar. Ao ver Irene abraçando uma jovem com olhos claros, expressão tímida e sorriso contido, soube imediatamente quem era. Você é a pessoa que encontrou a sacola, não é? Perguntou Bia emocionada, ao apertar a mão do pescador. Eu apenas puxei do rio, respondeu ele com humildade. Mas você foi quem fez ela chegar lá. Álvaro também estava presente, visivelmente cansado, mas satisfeito. Ver aquela garota ali, viva, inteira, era o encerramento de um ciclo pessoal. Ainda restavam perguntas importantes, especialmente sobre João, mas já não se sentia consumido pela culpa ou impotência. Bia era a prova viva de que nem tudo estava perdido. Naquela noite, reunidos na casa de Irene, compartilharam histórias, risos e lágrimas. Bia ouviu com atenção cada detalhe do que haviam descoberto. Relatos dolorosos, sim, mas fundamentais para reconstruir sua própria narrativa. Ela, por sua vez, contou sobre os anos difíceis que passou longe dali, sempre com o vazio da ausência familiar, os fragmentos de memória que nunca se encaixavam plenamente. Eu lembrava do rio, do cheiro da chuva, do rosto da minha mãe, mas com o tempo tudo se misturou. Parecia sonho. Vocês trouxeram a minha vida de volta. Naquela mesma noite, Álvaro recebeu uma ligação inesperada da Polícia Federal. Haviam localizado em um país europeu um registro compatível com as informações sobre João. Não tinham confirmação absoluta, mas uma pista sólida. A jornada, portanto, não estava encerrada. Bia ouviu a notícia com emoção e ansiedade. Precisamos encontrá-lo, disse, decidida. Eu prometi que voltaria por ele. E nós vamos, respondeu Irene, segurando sua mão com firmeza.
O reencontro com Bia marcou não apenas o retorno de uma vida interrompida, mas também o início de uma nova etapa para todos. Álvaro decidiu retornar oficialmente à investigação, agora como consultor permanente do caso Santana. Mateus recebeu uma homenagem discreta por sua coragem e determinação, voltando à rotina com uma sensação única de missão cumprida. E Irene, que tanto lutou em silêncio, finalmente tinha parte de sua família de volta. Ainda havia muito a percorrer, muito a desvendar, mas não estavam mais no escuro. Agora havia um caminho claro e uma promessa que unia todos eles: trazer João de volta para casa. Para Bia, era um recomeço. Ela estava pronta para enfrentar o que viesse pela frente, amparada pelo amor de quem nunca desistiu dela. Mas também estava determinada a ajudar outras pessoas que, como ela, tiveram suas vidas roubadas pela crueldade humana. Naquela noite, ao olhar para o céu estrelado do Amazonas, sentiu-se conectada novamente às suas origens. Uma nova força crescia dentro dela. E uma certeza brilhava mais forte que qualquer estrela. Sua história estava longe de terminar. Se você acompanhou essa jornada até aqui, inscreva-se agora no canal. Essa é apenas uma entre tantas histórias que precisam ser contadas. E não deixe de clicar no vídeo que está aparecendo agora na tela para continuar descobrindo casos incríveis e emocionantes como esse. Porque enquanto houver vida, sempre haverá esperança.